disse, são 4 capítulos inteiros dedicados a Sansão, a esse juiz, que que estava no comando, no governo, por 20 anos de Israel. E Deus usou Sansão para livrar o povo dele debaixo de escravidão que estava sobre os filisteus, né? Os filisteus estavam assolando aquela nação, assolando aquele povo. E o Senhor sempre cuida do seu povo. É verdade. Em toda época, em toda a palavra do Senhor que a gente vai ver, o Senhor nunca deixou o povo dele desamparado. Em todo o tempo, o Senhor é conosco, e foi com aquele povo, e será sempre conosco. Mesmo nós estamos vivendo agora num tempo tão difícil, né? Um tempo tão difícil, na política, na sociedade, questão de moral, questão de tudo. Nós, o povo do Senhor, nós estamos sendo assolados. Mas através da palavra de Deus, nos informa todos os dias, nos faz saber todos os dias que o Senhor é conosco. É mesmo. Em todos os momentos e de qualquer forma, o Senhor sempre vai cumprir as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Não tem por que a gente duvidar, não tem por quê. Então aqui no capítulo 15, a gente vai ver um tratado sobre a vingança. Aqui é bem claro, no capítulo 15, sobre a vingança, onde Sansão, ele deixa a esposa dele, ele não a tem como esposa, ele sai e depois ele volta, querendo a esposa dele de volta. Só que quando ele chega para tomar, como se diz, para tomar posse da esposa, para poder executar o casamento, o que acontece? O pai da noiva, o pai da esposa dele, não entrega a esposa para ele e diz a ele que a esposa dele foi dada ao padrinho de casamento dele. E ele fica sem a esposa. E ele, para se vingar, e aí, antes disso ainda, o pai oferece a irmã mais nova para Sansão. E Sansão não aceita essa proposta, né, do pai. Não aceita. E a gente vai vendo aí, vocês viram lá desde o início, o que é a consequência de um pecado, da desobediência. Porque ele era um homem separado, era um homem nazireu, era um homem consagrado ao Senhor. Então tinha toda umas ordens ao qual ele tinha que obedecer, né, que fazia parte do nazireu. E ele simplesmente ignorou tudo aquilo que Deus enviou para ele e falou que ele teria que fazer. Como que ele teria que fazer? Falou para ele o que ele foi fazer. O pai dele era um israelita, ele deveria casar com uma moça dali do povo dele, e ele foi escolher uma mulher lá do povo inimigo, dos filisteus, para poder casar. Ele não se atentava à tentação, ele era muito tentado e deixava as tentações ser vencido por elas, pelos olhos. Ele cobiçava as coisas, ele cobiçava as mulheres, ele cobiçava as coisas através dos olhos. E ele sempre estava, a fraqueza dele era tão grande espiritualmente, que sempre ele caía, e não vigiava, ele caía nas tentações. E aí, culminou nisso aqui, né? Ele foi casar com essa mulher, uma mulher filisteia, o qual aconteceu para trás dos episódios que vocês já sabem, já foi falado. Só que chega aqui para tomar posse da mulher, como se diz, para executar o casamento, para poder pegar a mulher dele. E acontece isso, deu ela ao padrinho, oferece a mulher mais nova, a filha mais nova. Ele não aceita, ele parte para a vingança. E a vingança aqui começa, você viu que uma vingança foi puxando a outra. Ele começou, colocou fogo em todas as plantações dos filisteus, botou fogo nas plantações, achou que não estava bom. Os filisteus foram atrás dele também, revidaram, né? Foram atrás dele, ele escondeu, aí foi atrás do povo de Judá. Judá foi atrás dele com 3.000 homens, catou ele, levou ele de novo, né? Entregou ele para o pai para os filisteus, que era a família do pai, né? Fazia parte do povo filisteu. E resumindo,
Uma vingança foi puxando a outra. Lá em Romanos 12, a gente vai ver, 12 e 19, vai dizer sobre a vingança. A quem pertence a vingança? A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Mesmo a gente achando, muitas das vezes, nós nos achamos como instrumento de vingança do Senhor. Não, e fazemos vingança achando que estamos fazendo o que é correto, em nome do Senhor. Quantas pessoas lá, aquele Hamas, o Irã, o povo do Irã, eles matam, já viu falar aqueles homem-bomba? Eles matam, não é porque eles querem, eles matam em nome do Senhor, eles matam como se fosse vingança, em nome de Deus. Aqueles homens suicidas, eles colocam aquelas bombas no corpo e vai para dentro dos aviões, vai para dentro dos prédios, edifícios, tudo. Eles vão com aquilo, vão matar. Eles acham, você está achando que eles vão por suicidar, normal por eles mesmos? Não. Eles estão achando que eles estão fazendo certo. Eles estão vingando a Deus. Eles acham que fazendo aquilo, eles estão sacrificando a própria vida em nome de Deus. Eles fazem isso. E muitas das vezes, nós não somos homens bombas, literalmente. Mas muitas das vezes, nós somos pessoas bombas, achando que estamos cercados de bomba e que vamos vingar em nome de Deus. E a Deus pertence a vingança. Todas as vezes, isso é que fala também lá em, se não me engano, em Romanos 21, vai falar, 12, 21, acho que também, ou é 21, vai falar, em Romanos vai falar sobre isso, sobre essa vingança. A gente venceu, a gente nunca vence o mal com mal, a gente vence o mal com bem. Sempre a gente vai vencer o mal fazendo o bem, não mal com mal. Porque se alguém me faz mal e eu vou vingar fazendo mal, vai se tornar tudo mal para mim e para o meu redor, porque a vingança pertence ao Senhor. Sempre a gente tem que fazer isso. E outra coisa que é muito perigoso nisso também é a questão dos dons e dos frutos, do fruto do Espírito Santo. Porque dons, Sansão tinha um dom. Qual que era o dom de Sansão? A força. Sansão tinha esse dom da força. Mas de onde que vem os nossos dons? De Deus. Se Sansão tinha força, é porque Deus dava força para Sansão e deu força para Sansão. Mesmo ele sendo infiel, sendo desobediente, os dons estavam na mão dele. O Senhor entrega nas nossas mãos dons preciosos. E esses dons eu faço dele o que me apraz, o que eu quiser, não é? Por causa do livre-arbítrio, o Senhor te entrega dom. Todos nós temos dons. Uns usam os dons para o bem, outros os dons para o mal. E nós temos que pensar bem nisso. Aonde estamos usando os dons que o Senhor nos deu? Aonde? Para o bem ou para o mal? É igual, vamos supor, só um exemplo. Os instrumentistas da nossa igreja, os que sabem tocar o violão, né? Sabem tocar. Vem para cá, entoa, toca, né? Aqueles lindos hinos de louvores ao Senhor. É um dom que Deus deu para ele. Ele está aqui fazendo com que a gente faça oração, fazendo com que a gente leve nossas orações, nosso pensamento ao Senhor, fazendo essa sintonia entre o céu e a terra. Os instrumentistas, com os dons que o Senhor deu para eles, eles fazem isso, os levitas. Então eles começam a louvar. Mas se eles pegam esse instrumento deles e vão para um carnaval, vão para uma festa junina e lá começa a usar o seu instrumento, o Senhor vai tirar o dom que deu para ele de tocar o violão dele? O Senhor só vai dar o dom para ele tocar o violão aqui na igreja ou nas coisas do Senhor? Não.
O dom o Senhor te deu, é seu. Aí você, cabe a gente usar esse dom. Sansão tinha o dom da força, mas não tinha o fruto do Espírito Santo. Porque o Senhor nos dá dom, mas é o fruto do Espírito Santo que nós produzimos, que o Espírito Santo de Deus produz em nós, é que faz com que saibamos usar cada dom que o Senhor nos deu para honrar, para frutificar, para o crescimento. Mas temos que saber, porque aqui na vida de Sansão foi uma destruição. Acabou, culminou com o fim da vida dele. Com o fim da vida dele. Deus tinha projeto para Sansão para longo tempo, longos anos, era para ser, né, para ser usado, era o projeto do Senhor. Mas ele interrompeu com as suas próprias vontades, com a sua sede de vingança, sem consultar ao Senhor. Ele não parou hora nenhuma, mas você não vê aqui Sansão consultando ao Senhor pelas ações que ele deveria fazer. Você não via, pelo contrário, Sansão tomava suas atitudes no ímpeto, assim, no estouro. Não, a gente tem que tomar as nossas decisões consultando ao Senhor, buscando ao Senhor. Porque várias vezes aconteceu comigo, acho que aconteceu com vocês também. Por eu ser muito sanguínea, eu sou ligeira, assim, rapidinha, eu já, né? Então o Senhor tem me ensinado muito isso. Porque a vingança não pertence a nós. E eu faço essa oração constantemente. Senhor, que o Senhor venha fazer justiça por mim. Eu coloco nas tuas mãos toda a minha causa para que o Senhor vingue. E o Senhor foi claramente, um dia o Senhor respondeu para mim claramente: coloque as tuas mãos, coloca tudo que tu tens, toda tua vingança que você quer no seu coração, coloca nas minhas mãos. Eu que farei vingança. E aconteceu, tem um testemunho nosso, coloca nas mãos do Senhor. Porque quando a gente faz, o Senhor deixa falar, que você quer ir, então vai pela força dos teus braços, vai. Mas quando a gente pega, mesmo chora, não é fácil, mesmo você achando que é injusto, mas você coloca nas mãos do Senhor. Senhor, ó, tá aqui, o Senhor vinga. Vai vingar? Vai. Pode até me usar, como usou Sansão, para ser um instrumento de vingança. Porque Deus, sabe por que Deus permitiu ele fazer isso? Porque qual era a vingança? Não era contra o povo filisteus? Não era contra o povo filisteus? Sim. Quantos filisteus Sansão não acabou com eles, não matou? Quantos? Sansão foi um instrumento de vingança de Deus para com os filisteus. Mas Sansão poderia livrar a alma dele. Sansão poderia ter também, ter vida longa, poderia ter prosperidade, poderia prosperar naquilo, se ele tivesse colocado a vingança na mão do Senhor, né? O Senhor iria fazer conforme ele quer. E outra coisa que a gente vê aqui no capítulo 15, mesmo o propósito de Deus para com Sansão, Deus tinha um propósito com ele, não tinha? Tinha um propósito. Ele fugiu, ele fugiu, não fugiu? Ele fez o que era o que Deus queria que ele fizesse? Não. E Deus não cumpriu o propósito que tinha naquela nação, que é aquele povo de Israel? Cumpriu ou não cumpriu? O propósito de Deus foi cumprido ou não na nação de Israel? Foi. Porque qual que era o propósito do Senhor para com Israel? Era livrar Israel do povo filisteu. Por isso, Deus preparou, consagrou, separou Sansão e colocou aqui para aquela época, para livrar o povo de Israel das garras dos filisteus. Mesmo Sansão sendo infiel, desobediente e tudo, mas Deus cumpriu o propósito e a promessa que ele tinha sobre Israel, que era de livrar do povo filisteu. Determinou, quem que acabou? Sansão morto pelas suas próprias desobediência, pelas suas próprias falhas, pelas suas próprias escolhas. Então que a gente possa aprender,
que a escolha, que sempre podemos fazer escolha, ore primeiro ao Senhor, pede ao Senhor, entrega nas mãos do Senhor, toda a vingança, tudo, do mínimo ao máximo, tudo, entrega nas mãos do Senhor. Não queira decidir pelas suas próprias forças, pelo próprio rumo, não queira fazer isso não, mas entrega nas mãos do Senhor, e saiba que os dons que Deus nos entrega, todos nos entrega nas nossas vidas, e todos os dias o Senhor está nos preparando, todos os dias o Senhor está esperando de nós, o Senhor espera de nós até o último suspiro, o Senhor espera que nós possamos dar o passo correto, e que nós possamos produzir o fruto do Espírito Santo. Não venha confiar em dom não, que dom não me salva, dom não me leva para o céu, dom não me livra da morte eterna, não, o dom não me faz isso. O que me faz é somente Jesus em nossas vidas, somente a obediência, através da obediência, através de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas, que nós possamos cumprir o propósito com o qual o Senhor nos criou, que a gente não venha fugir, mesmo na hora das fraquezas, que a gente abaixa a cabeça, pede ao Senhor direção, para a gente estar fazendo o que é correto, para que a gente possa alcançar